Oi! Hoje nós vamos falar sobre Nunca Minta, um lançamento da Freida McFadden, a mesma autora de Empregada. E neste livro nós acompanhamos 3 personagens. Nós acompanhamos o casal principal, que é a Trícia e o Ethan, e eles estão passando por uma situação um pouco inusitada. Eles estão indo visitar uma casa para comprar, eles estão em contato ali com a corretora, e eles estão indo visitar uma casa, só que está caindo uma nevasca, um temporal, e eles não conseguem sair daquela casa, eles acabam ficando presos ali. E é uma casa meio suspeita, onde coisas suspeitas aconteceram, porque é a casa da nossa terceira personagem, a doutora Adrienne, a doutora Adriane. Ela é uma psicóloga super famosa, super renomada, e que misteriosamente morreu e ninguém sabe por quem a matou. E o livro começa a se desenrolar a partir disso. Essa é a premissa. Nós temos esse casal que tá nessa casa, eles se veem obrigados a passar a noite nessa casa. Eles precisam estar ali porque não tem outra forma de ir embora. O carro deles está atolado e tá acontecendo um monte de coisas que não os permitem ir embora, e tudo é muito atrativo pra eles, né? Eles estarem naquela casa é muito conveniente, por assim dizer. Eles acham a chave embaixo de um vaso de jardim, sei lá. Eles decidem passar a noite ali, mesmo que isso a princípio seja meio contra as vontades da Trícia. Ela não tá se sentindo muito confortável, principalmente porque é uma casa que tem uma fama, né, de ser meio não assombrada necessariamente, mas é uma casa onde aconteceu um assassinato, né? Uma pessoa foi morta supostamente ali e nunca mais viram essa pessoa. Então fica no ar o que está acontecendo. A princípio, né, quando esse casal chega, é tudo muito esquisito, porque pra eles conversam, a casa é super isolada, não tem sinal nem de telefone. Pra você ter contato com outras casas, você tem que andar uma distância muito longa. Então é tudo muito suspeito, muito esquisito. E assim que eles chegam, eles avistam uma luz acesa, acho que no segundo andar. E assim que eles veem essa luz, eles já imaginam que é a corretora. Ela tá ali pra mostrar a casa pra eles, né, já que eles tinham combinado. Eles tentaram avisar pra ela que estavam indo e tudo mais, só que como tava nessa nevasca, não conseguiram. Assim que eles chegam lá, não tem outros carros na garagem, não tem carros na frente. Então eles pensam, gente, cadê? Cadê essa corretora? Eles batem na porta, ninguém atende, decidem entrar. Eles acham, né, uma chave embaixo de uma planta, assim, e entram na casa. Só que assim que eles entram na casa, é tudo muito esquisito, porque a casa, primeiramente, é descrita como muito suja, tem bastante poeira, como se ninguém tivesse ido naquela casa há muito tempo. Mas também tem outras coisas que acontecem. Eles vão ficando ali mais à vontade, vão se ambientando naquele lugar que eles vão ter que passar a noite. Era uma casa que supostamente estava fechada há um tempo. A corretora ainda não tinha ido lá limpar pra apresentar a casa, então o que já é um sinal de estranheza. Eles imaginavam que tinha alguém na casa porque tinha uma luz acesa, né, assim que eles viram de fora. A princípio eles vão fazendo essa varredura assim pela casa, procurando pessoas, procurando qualquer sinal de vida ali dentro, e não encontram nada. E quando eles sobem para o segundo andar, a luz que eles tinham visto acesa estava totalmente apagada, o que já é a segunda red flag, né, convenhamos. A Trícia, ela fala que observa pegadas de sapatos, né, nesse chão meio empoeirado, que tem uma parte da cozinha que tá limpa, teve um copo que foi usado, tem mantimentos também na geladeira. São histórias que não se batem muito. E ela fala que tem um sofá, que devia ser o sofá da psicóloga lá, que é um sofá carérrimo, que é tudo lindo, só que tava muito empoeirado também, muito sujo. E em dado momento, conforme a noite vai passando, eles simplesmente sentam nesse sofá tomar uma taça de vinho. Assim, gente, esse sofá não tava sujo há pouco tempo atrás? Esses pequenos detalhes foram me incomodando, porque são coisas incoerentes, sabe? Não se mantêm, não se sustentam e não faz sentido. Várias coisas nessa narrativa não faziam sentido. E eram nesses pequenos detalhes que morava aquela coisa da pegadinha, do tipo, não, tem alguém na casa. Com certeza tem, mas como que tem alguém na casa se a casa tá imunda, se tava fechada, e poeira, e tem copo sendo usado, e tem coisa na geladeira? Então por que a casa tá suja? E por que o sofá em um momento tava super empoeirado e no outro eles não limparam, não foi feita nenhuma menção de que eles limparam o sofá e eles estão sentados no sofá. Também no livro nós vamos acompanhando um pouco da história da Adriane, nós vamos acompanhando as gravações que ela fazia das suas sessões com seus pacientes, né? Ela era uma psicóloga muito famosa, muito renomada, era uma best-seller também, ela tinha escrito um livro sobre os casos que ela atendeu e tudo mais. A Trícia acha um armário escondido com fitas de gravações, e aí ela vai lá no escritório da mulher e fica escutando as gravações, e a gente fica assim, gente, tá escutando, por que ela tá escutando isso? Por que, sabe, que coisa meio mórbida assim, né, e meio esquisito, porque se você tá numa casa e você acha que tem uma pessoa, sei lá, uma assombração que seja, você vai querer escutar essas fitas de uma pessoa que já partiu e de pessoas que ela atendia que eram bem problemáticas, porque as fitas todas eram, tipo, super esquisitas. Então, assim, são coisas que você vai ficando meio... não faz sentido, não tem lé concreto. E a autora também, em diversos momentos, ela tenta nos direcionar a um pensamento, e dá pra gente cair naquele pensamento certinho de que tal pessoa pode ter cometido aquele assassinato, tal pessoa pode ser tal pessoa de tal fita, e isso vai encadeando ali um pensamento, sei lá, em algum momento, essa história já desvia, tem um outro acontecimento que vai um sobressaindo o outro. O que dizer, né, dos livros da Freida? Esse livro, conforme eu estava lendo, eu tava ficando muito indignada, porque são coisas que não fazem sentido, sabe? É uma história que, se fosse
qualquer outra ocasião não faria o menor sentido. Como é um livro, a gente só tenta relaxar e distrair. E realmente tem gente que é idiota pra se botar nesse tipo de situação. Só que como eu não sou esse tipo de idiota, eu fico pensando, cara, não faz sentido, sabe? É totalmente incoerente. Fui lendo, né? E foi um livro que, por mais que eu estivesse achando ridículo, me prendeu 100%. Me prendeu demais. E hoje, quando eu penso no livro, eu não tenho essa sensação de, nossa, que livro ridículo. Porque realmente não é o melhor livro dela. Pra mim, o melhor é a Empregada. Talvez porque tenha sido o meu primeiro contato com ela, com o livro, com a escrita. Mas esse também fluiu muito bem pra mim. O livro dela, a escrita, né? A forma como ela consegue encaixar tudo e nos tirar do óbvio, mesmo a gente ainda estando no óbvio, ela consegue contornar ele e deixar melhor. Isso foi uma coisa que eu fiquei impressionada, porque eu não achei que eu fosse gostar do livro dela. Não achei que eu estaria falando essas coisas, porque quando eu avaliei, eu acho que eu dei, tipo, 3 estrelas. E hoje eu tô pensando, tipo, a história é fraca? É fraca. É previsível? Sim, é previsível. Tem um plot twistzinho que realmente foi algo inesperado? Sim. E me causou sentimentos, me causou ansiedade, me causou raiva, nervoso, e eu fui ficando transtornada com esse livro. E não é aquele tipo de livro que suspense, que você lê, que você fica com medo. Fiquei tão envolvida. Tem nesse livro, tipo, em um dia, e foi maravilhoso. Eu realmente achei que eu viria aqui, eu ia traçalhar esse livro, falar super mal. Mas não, foi realmente uma experiência boa. E eu gosto muito desse livro, que me mantém ali, que eu fico vidrada, que eu quero saber o que está acontecendo a cada segundo. E por mais que realmente os acontecimentos sejam sem lé com cré, porque não tem nada lé com cré ali, é tudo muito viajado, cara, é um livro pra você só se distrair, sabe? Eu entendo que a gente, na nossa posição de leitor, a gente sempre quer adivinhar o que vai acontecer. A gente sempre quer resolver os mistérios que tem a ser resolvidos. Porque às vezes a gente não precisa assumir esse papel, sabe? Já tem uma pessoa ali que vai fazer isso, já tem uma pessoa que vai contar pra gente. Então, assim, por que a gente tá tão preocupado, assim, com tudo? Desliga essa mente, vai relaxar. Ah, mas não tem sentido. Não interessa. Eu acho que quando vamos ler certos tipos de livros, o da Frida principalmente, temos que ter isso em mente. Não vamos ficar nos prendendo à razão, a sentido, porque só vai atrapalhar a nossa experiência com a leitura. E por mais que não tenha sido, nossa, o melhor livro do ano, nem de perto, nem de longe, nem hipótese alguma, foi um livro legal, sabe? Foi um livro bom, foi um livro que me fez querer ser leitora. Então, acho que antes da gente começar a julgar os livros, principalmente livros de muito famosinhos no TikTok, a gente tem que nos botar no nosso lugar. Esse livro tá me fazendo querer ser leitora, mesmo que seja pra ler e depois falar mal. Se você tá nessa posição, tá tudo bem também. Mas a gente tem que aceitar que livro, gente, tem que fazer isso, tem que nos manter ali imersos de alguma forma, sabe? E esse livro funcionou perfeitamente para isso. É isso, gente. A minha experiência com esse livro foi essa. Achei que eu ia detestar, mas eu gostei muito da experiência no todo e eu ainda penso muito nesse livro, então valeu a pena com certeza. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!